Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem como convidado hoje aqui ao meu lado o mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP, André Castro Carvalho. André, como vai? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos sua presença no Urban View. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual vamos conversar aqui com o André, é aeroportos privatizados. As receitas acessórias se tornarão as principais? A gente quer conversar aqui com o André, entre outros assuntos, sobre por que as receitas acessórias ganham um papel diferenciado quando se fala em concessões de aeroportos para iniciativa privada. Queremos saber também qual a influência do conceito aerótrópolis, que a gente já abordou aqui em outras edições do Urban View, nessa questão. Porque o modelo regulatório atualmente adotado nos contratos de concessão ainda priorizam muito mais as tarifas de embarque do que qualquer outra fonte de receita. E temos aqui ao meu lado, como sempre, Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, André. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo, seja via AltV, seja site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Eu tenho alguns recadinhos importantes para você. Você que está sempre acostumado a participar com a gente aqui via chat da AltV, agora a gente tem um e-mail para você participar, mandando seus comentários, sugestões e perguntas para os nossos entrevistados. O e-mail é urbanview@urbansystems.com.br. Bom, eu aguardo a sua participação, coloco aqui as questões ao vivo durante o programa. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia. Você vai lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br, e se responde uma pergunta sempre relacionada ao que a gente está abordando aqui no Urban View. Durante o programa você vai votando, lá no finalzinho do programa o nosso entrevistado dá o resultado, a gente dá o resultado e ele comenta um pouquinho com a gente. A pergunta de hoje é: você acredita que a privatização dos aeroportos irá realmente melhorar sua eficiência? 3 opções. Primeira opção, sim, é o caminho para aeroportos melhores e mais modernos. Segunda opção, em termos, o período para melhoria será muito longo ou não, a legislação e a interferência do governo atrapalham. Eu aguardo a sua participação. Muito bem. E a Sandra tem uma novidade muito interessante aí, que é esse e-mail, né? Como é que é, Sandra? urbanview@urbansystems.com.br. Exatamente, você manda, a gente recebe ao vivo aqui no Urban View e já coloca a sua pergunta aqui para o nosso entrevistado. Legal, né, Gilberto? Maravilha, então a gente está aguardando a tua participação, não só a tua participação com perguntas para o nosso convidado André, como também sugestões que você queira fazer de temas, de convidados, enfim, toda a participação que você quiser ter conosco aqui no Urban View, é só mandar um e-mail então para urbanview@urbansystems.com.br. E no ano de 2012, o Brasil deflagrou o tão esperado processo de privatização dos seus principais aeroportos, com vistas à modernização dessa infraestrutura para o desenvolvimento da economia e também, logicamente, para atender às exigências desses megas eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. Então, inicialmente foram os aeroportos de Guarulhos, Brasília e Viracopos que foram os primeiros eleitos para esse processo de desestatização. E quando se fala na concessão de um aeroporto, logo se imagina que a principal fonte de receita desse aeroporto é a tarifária, ou seja, as tarifas que nós passageiros pagamos, que as companhias aéreas pagam para o proprietário. Já no que se refere a receitas alternativas, complementares ou acessórias, como por exemplo aquele cafezinho de preço econômico que você costuma tomar nos aeroportos brasileiros, elas são deixadas em segundo plano até pela sua pouca expressividade teórica em relação ao total do projeto. Nessa edição do Urban View, a gente vai saber do nosso convidado a razão desta máxima não valer para o segmento aeroportuário. Então vamos iniciar a nossa entrevista com André Castro Carvalho, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP, perguntando para ele exatamente por que as receitas acessórias ganham um papel tão diferenciado quando se fala em concessões de aeroportos para iniciativa privada. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu acho que a pergunta é muito pertinente, que o Gilberto coloca aqui para a gente, pelo seguinte sentido: o modelo de concessões que o Brasil priorizou, isso desde Guarulhos, Viracopos e JK, né, em Brasília, é aquele modelo em que você vai arrecadar receitas por meio do leilão e não por meio de melhoramento, efetivamente, da infraestrutura. Onde eu quero chegar? Explicando melhor, por meio do leilão, o leilão é o quanto o comprador, digamos, paga para o governo para poder operar esse aeroporto. Exatamente. O leilão nada mais é do que você receber um valor por aquela alienação, aquela venda, entre aspas, da infraestrutura para um particular explorar. E qual que é o problema desse tipo de evento, de
de modelagem, é que você acaba priorizando muito mais a arrecadação de recursos, e o governo acaba, obviamente, arrecadando, fazendo caixa com isso, e o serviço em si ele não pode ser tão melhorado porque você já tem uma contrapartida inicial, um gasto elevado logo de início, que é o pagamento pelo uso dessa infraestrutura. Ou seja, o comprador do aeroporto, sei lá, tem que desembolsar X bilhões para comprar aquele aeroporto, o que fortalece o caixa do governo, como você está colocando. Mas esses X bilhões que ele desembolsa faz com que ele não tenha tantos bilhões para investir na melhoria do aeroporto. Exatamente. É mais ou menos essa linha. E o problema, por exemplo, se a gente olhar modelos de outros países, por exemplo, na Ásia, as receitas acessórias, que era o que a gente estava conversando inicialmente, elas representam em torno de 70% do projeto. Então você tem um aeroporto em que o principal não é o tráfego aéreo em si, ou o que você gasta lá dentro. Costuma-se dizer no setor que o passageiro não é dono do próprio tempo. Você tem que passar pelo check-in, você tem que passar pelas máquinas de raio-x. E como não é dono do seu próprio tempo, né? Porque eles mandam chegar não sei quantas horas, aí você vai não sei quantas horas de fila, enfim, você gasta mais tempo dentro do aeroporto do que dentro do avião. André, a gente pode dizer que, na verdade, esse leilão deveria ter um pouco mais de requisito para deixar isso mais completo de alguma forma, e não só o valor pago por isso, por essa concessão? O leilão, a concessão em si, ela tem realmente melhorias para a infraestrutura, tanto que os concessionários estão investindo em melhorias do serviço. Só que a partir do momento que você utiliza esses recursos inicialmente para, como a gente estava conversando, para que isso seja transferido ao governo, né, que na prática você acaba fazendo caixa com recursos, com concessões, o que não deveria ser o melhor modelo. A partir do momento que você faz caixa com esses recursos, você tira a possibilidade de melhorias, de maiores investimentos no próprio aeroporto. E esse é o grande problema da modelagem. O governo, mesmo dentro desse modelo que você cita, normalmente você não faz, eu vou na pergunta de quem não entende do assunto, mas normalmente pelo que eu vejo na mídia, no jornal, o governo faz um leilão baseado nesse modelo de transferência de receita, ou seja, da venda, digamos, do parte do ativo, mas ele faz a exigência de contrapartidas, de melhorias, de benefícios na infraestrutura. Então, na verdade, quer dizer, o comprador, na verdade, tem que estar arcando com dois ônus aí, o ônus de pagar ao governo a parte que o governo está vendendo e o ônus dessa contrapartida obrigatória em contrato. Exatamente. É isso? Você acaba tendo, na verdade, o ônus do próprio melhoramento do aeroporto em si e o ônus do pagamento por essa venda. Quando eu falo venda, eu falo sempre entre aspas, porque isso retorna ao poder público depois de um prazo, é uma concessão. Então, na verdade, é como se fosse um leasing, como a gente pode dizer, que você devolve para o governo. É um aluguel que você paga para você poder explorar aquele espaço. A estrutura. Mas vamos lá, nós vamos fazer, nós vamos dar uma voltinha para voltar nesse ponto, tá? Que é a nossa segunda pergunta, que é a influência do novo conceito aerótrópolis nessa questão. Para quem não acompanha o Urbanview aqui, o André inclusive vai falar um pouquinho melhor, mas basicamente o aerótrópolis, né, é um conceito muito moderno que diz o seguinte, é polis de cidade, aero de aeroporto. Então, essa cidade, digamos, esse conjunto de serviços, hotéis, shoppings, estacionamentos, tudo que envolve, que pode estar em torno de um aeroporto, é isso? Exatamente. Esse é o conceito de aerótrópolis. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho o seguinte, para a gente voltar nessa questão de receitas acessórias versus tarifas do aeroporto, como é que esse conceito de aerótrópolis está influindo na geração de receita de um aeroporto? Quando a gente parte do princípio que a aerótrópolis seria um modelo de negócio para o aeroporto, a gente fatalmente tem que chegar no modelo de receitas acessórias como principais para um empreendimento desse vingar. É engraçado que, historicamente, tem até um físico que inventou um termo que chama constante de Marquette. O que isso quer dizer? Que as pessoas, em geral, demoram 1 hora de deslocamento da sua residência até o trabalho, etc. Isso sempre foi feito a pé, na antiguidade, a cavalo, a veículo e hoje por avião. Então, se você pensar que uma aerótrópolis pode ser um tipo de cidade ao redor de um aeroporto, em que você mora numa cidade a, sei lá, 300, 400 quilômetros de distância, que você demora 1 hora para chegar e trabalhe e volte para sua cidade no fim do dia, evidentemente o transporte ele passa a ser acessório, é como se fosse um metrô. Se ninguém pensa em gerar recursos com um bilhete de metrô. O que é principal são as atividades econômicas ali que vão estar orbitando esse aeroporto. E aí a aerótrópolis faz sentido. Agora, esse conceito de aerótrópolis é recente. A gente sabe que ele está mais disseminado no exterior e começa a ser implantado no Brasil. Você poderia falar um pouquinho mais onde ele está mais avançado no exterior e em que grau que ele está aqui no Brasil? Bom, acho que o exemplo paradigmático que a gente tem é o da Coreia do Sul, o aeroporto de Incheon, que ele praticamente foi concebido para ser uma aerótrópolis e hoje ele sempre está na lista dos
3 principais aeroportos do mundo. Esse ano acho que ele perdeu para Singapura, mas o ano passado ele era o melhor aeroporto do mundo. Então, esse é o modelo, quando a gente fala de paradigma, assim, dentro de uma órbita internacional, esse seria um aeroporto no estilo aerótrópolis. A gente tem aqueles aeroportos hubs, como Dubai, por exemplo, em que ele virou um hub mundial para a Ásia, para a Europa, para a América. E o Brasil poderia ter o hub, que seria Guarulhos, mas hoje em dia se questiona se Guarulhos realmente seria o hub ou, por exemplo, Santiago ou Lima funcionariam como hubs regionais, dada a demora que se houve para investir, para se ter uma concepção de investimentos privados para o aeroporto de Cumbica. Em relação a outros países da América Latina, você citou Lima, Peru, etc. e tal, o Brasil está mais atrasado? Acho que sim, porque esses países, principalmente o Chile e Peru mais recentemente, começaram um programa de concessões muito antes do Brasil. Então hoje, uma simples viagem que a gente faz para o aeroporto de Lima, a gente já vê a diferença, porque estão no estágio mais avançado de recuperação, de revitalização do aeroporto. O contrato de Guarulhos é muito novo ainda, então os resultados vão ser sentidos daqui a alguns anos. A gente ainda não pode dizer que realmente houve uma melhora, porque não faz muito tempo assim. Em que aeroportos brasileiros você percebe a implantação desse modelo de aerótrópole? O aerótrópole no Brasil, na minha visão, teria que ser um aeroporto novo, ou seja, como projetos que a gente vê em Jundiaí ou ali perto do Rodoanel, aqui no caso de São Paulo. Então, isso teria que ser uma região que já tem uma certa dinâmica econômica e que falta realmente um modal de transporte que permita esse tipo de locomoção. Então, por exemplo, Congonhas poderia ser aerótrópole, eu acho difícil pela própria estrutura já metropolitana da cidade. Você teria que remodelar pela totalmente. limitação física de terreno mesmo, Exatamente. de área para fazer ação. Né? Exatamente. Então, ele ficaria muito mais fácil de ser viabilizado com aeroportos novos, como, por exemplo, aconteceu em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, que é um aeroporto novo, mas o projeto não foi concebido para ser uma aerótrópole, por questões, evidentemente, uma preferência governamental de que seja um aeroporto, inicialmente era de carga, agora de passageiros, então teria que ser um aeroporto novo para ter esse conceito. Tem algum case de sucesso no mundo de um aeroporto que siga esse sistema de aerótrópolis que você queira trazer para a gente? Eu acho que o caso mais bem sucedido foi o da Coreia do Sul, que eu já acabei mencionando. A China eu acho que é um bom padrão, porque se a gente pegar o aeroporto de Xangai, ele não tem uma concepção de aerótrópolis, mas ele tem uma concepção de conectividade que permita com que ele possa ser visto como uma aerótrópole. Por exemplo, você chega no aeroporto e você tem um trem de maglev, né, aquele trem de levitação magnética, e em 20 minutos você já está no centro. Né? Então, isso realmente pode ser demonstrado como um caso de sucesso. Seria, por exemplo, se o Brasil, a ideia inicial de ter um trem de alta velocidade que ligasse o aeroporto, mas que até agora não vingou. Nós recebemos aqui numa edição passada do Urbanville o presidente da concessionária de Viracopos, a Luiz Margarido, se não me falha a memória. É isso, Sandra? Nossa, Sandra é minha memória aqui. É a Luiz Margarido. E ele contou um pouco para nós, quer dizer, do projeto de transformar Viracopos dentro desse conceito de aerótrópolis. Porque Viracopos ainda tem muita área em volta, tem bastante terreno para ser construído. Então eles estão com uma visão muito forte, muito voltada para esse conceito de ter hotel, shopping, enfim, todo tipo de serviço em volta desse aeroporto. Viracopos, por exemplo, você considera uma possibilidade de, com planejamento e com um bom planejamento, com uma boa execução, vir a se materializar num conceito de aerótrópole, apesar de não ter sido originalmente planejada para tal? Sim. Dentro do conceito mundial que a gente vê da Coreia, da Ásia, acho que não, mas dentro do conceito assim, brasileiro, se a gente adaptar um pouco os contratos, eu acredito que até o Guarulhos e JK em Brasília também seriam possíveis. Só que aí você vai partir para uma aerótrópolis mais com empreendimentos imobiliários, por exemplo, escritórios comerciais, imóveis residenciais, alguns serviços, pode ter universidades ou hospitais, mas você não teria uma cidade completa, mas sim um centro de facilidades ao redor do aeroporto e que é importante, que a aerótrópolis não pode competir com a economia da cidade, senão, evidentemente, nenhum prefeito vai ter interesse. Ou seja, são serviços cujos usuários são aqueles que realmente vão utilizar o aeroporto, senão vai ter usuários dos municípios se deslocando até o aeroporto para se valer desses serviços. Eu acredito que dentro de uma adaptação dos contratos, isso é possível, tanto você eventualmente aditando ou alterando um pouco as cláusulas que sejam mais restritivas, você poderia começar a introdução desse conceito para daqui a alguns anos, talvez 10 anos, você ter realmente uma aerótrópolis. Né? Muito bem, por que o modelo regulatório atualmente adotado nos contratos de concessão ainda prioriza muito mais as tarifas de embarque?
Historicamente, o modelo brasileiro sempre priorizou a tarifa. Se a gente pegar o metrô aqui em São Paulo, a gente percebe como é mal aproveitado o espaço, aquele espaço interno do metrô. Se a gente, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir para a China e ver como eles aproveitam, você encontra restaurantes do McDonald's dentro do metrô, inclusive, algo que, se a gente olhar aqui, fala, não, mas como você tem uma lanchonete dentro do metrô? Então, sempre os serviços públicos foram pautados pela arrecadação da tarifa. Isso causa um problema, que as tarifas acabam sendo caras, né? Porque a gente viu em 2013, os protestos representaram isso. No caso do aeroporto, é a mesma coisa. Você vislumbra muito mais a exploração como algo, a própria demanda que você vai ter para o serviço, e não o que esse serviço pode gerar de empreendimentos ou então de geração de economia por detrás desse tipo de empreendimento. Por exemplo, publicidade, o caso exploração de espaços, no caso do aeroporto, tudo isso aí acaba sendo mais negligenciado. Isso tem uma razão histórica, digamos assim, ao que me consta, ao que você pode me corrigir nesse ponto. A Infraero, que era estatal, que sempre administrou todos os aeroportos brasileiros, se não me falha a memória, foi criada nos tempos do regime militar. Sim. Quer dizer, ela foi uma empresa inicialmente administrada por militares da aeronáutica, e que me parece que tinha uma visão do aeroporto, o endereço é avião subindo, avião descendo. Tanto é que os aeroportos brasileiros, historicamente, nunca primaram por conforto, serviços, esse tipo de coisa. Então, esse modelo regulatório, você acredita que seja uma herança dessa forma de pensar aeroporto? Ou seja, nunca foi iniciativa privada, nunca foi o empreendedor que olhava aquele aeroporto como uma fonte de receita, mas sim militares, especialistas, aeronautas, né, digamos, que olhavam para o avião só, para pista, pouso, decolagem e torre. Sim, é engraçado, se a gente assistir o filme O Aviador, que é com o Leonardo DiCaprio, a gente percebe como nos Estados Unidos o desenvolvimento da aviação foi muito mais relacionado com a iniciativa privada, ou seja, você tinha capital privado, você tinha empreendedorismo por detrás do setor. No Brasil aconteceu um pouco, acompanhando não só o Brasil, a América Latina, então a gente acabou seguindo essa modelagem, em que o Estado acabou assumindo o protagonismo no setor de aviação. Então você pega, por exemplo, a maioria dos aeroportos brasileiros, como você bem disse, foram concebidos como uma estrutura militar. O próprio aeroporto Afonso Pena, em Cumbica, ele era uma base militar, tanto que até hoje a gente tem problemas para pousar e decolar, porque ele sempre está fechado por conta da neblina. Ele era estrategicamente um aeroporto para fins militares. Então essa visão mais militar, ou seja, de uma infraestrutura que servisse apenas para o transporte, acabou perdurando por anos, né? E somente agora, com a necessidade de investimentos, é que se começou a pensar, bom, se o mundo inteiro enxerga de outra forma, e obviamente o Brasil já perdeu aquela onda histórica que os Estados Unidos acompanhou e a Europa. A gente não vai conseguir ter um Heathrow tão cedo, ou um aeroporto igual o Schiphol na Holanda. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tentar, por meio da concessão, pelo menos acompanhar essa tendência. Eu acho que a questão do militarismo na infraestrutura, infelizmente, foi uma herança histórica que a gente vai ter que carregar isso na história dessa infraestrutura aeroportuária brasileira. Agora, a gente analisando o material que você nos enviou, a gente tem uma pergunta que é o seguinte: por que as verbas não tarifárias entendem-se como verbas acessórias, digamos assim, ou melhor, a pergunta é, por que as verbas não tarifárias não deveriam ser consideradas como acessórias dentro da modelagem econômica e jurídica dos contratos de concessão? A gente tem um problema da legislação também, que é um pouco atrasada nesse sentido. A lei é de 95, né, a lei de concessões, que foi a base desses contratos. Ela enxerga como serviço público, basicamente, remuneração via tarifa, aquela mentalidade. Quem vai te remunerar a demanda é o passageiro, é o pedágio que você paga na rodovia, etc. E ele considera tudo aquilo que não for pago pela demanda por esse serviço como um acessório. Então, por exemplo, exploração de espaços, publicidade, empreendimentos imobiliários, isso seria receita acessória. Se a gente analisar economicamente, elas não são acessórias, de fato. O peso que elas têm econômico num empreendimento desses, às vezes, pode ser maior do que a própria demanda. Obviamente, a demanda é importante. E se a gente comparar a evolução histórica em outros países, como falei, na Ásia, você tem uma proporção de 70%, 30%. 70% é receita acessória, entre aspas, então não mais acessória. Na Europa já é metade, meio a meio. O Brasil ainda está 30% como acessória e 70% de receita de demanda. Só para a gente que é leigo entender, nesse modelo atual, que a legislação que você estava se referindo aí,
a receita acessória, ela entra ou não entra? Tipo, ela não é nem considerada, tipo, acessório você vai levar de bônus. Não, ela entra. Ela entra, pra fins de ela faz cálculo. parte, do cálculo. O problema é que ela é menosprezada, por exemplo. O que você tem como meta é justamente, são os níveis de demanda que você tem que atender. Só que você não tem como meta, por exemplo, você tem que ter tantos cafés aqui, tantas lanchonetes. Isso não entra como meta, isso entra como um plus ao seu contrato. Você não tem uma meta de melhoria efetiva do serviço, exatamente. de oferecer mais conforto ao passageiro. Exatamente. Ou talvez não é colocado de uma forma assertiva, como essa semana colocaram um spa, né, um day spa dentro Sim. do aeroporto por R$600. Quer dizer assim, como é que você enxerga isso? Então, quando você não tem uma regulação, ela fica pelas leis de mercado. É bom por um lado, por conta disso, você consegue ter, obviamente, bons contratos e isso gerar receita. Por outro lado, é ruim porque não necessariamente vai se reverter em comodidade. Por exemplo, na minha visão, talvez um spa seja menos útil do que você ter bons restaurantes, boas opções para quem trafega naquele aeroporto, né, para os passageiros. Então, o menosprezo à receita acessória acaba causando esse problema, né? Muito bem, no Urban View de hoje a gente está entrevistando aqui André Castro Carvalho, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP. E como mestre e doutor André ali, pergunta o seguinte: muito se fala do custo Brasil, né? Que é a questão do custo trabalhista, né? Tem o custo de impostos, mas existe um custo também muito complexo que não é tão comentado quanto impostos e legislação trabalhista, que é o custo jurídico. Você, como advogado, como mestre, como doutor, você avalia que o cenário, a condição jurídica no Brasil, ela é um fator impeditivo ou, no mínimo, irritativo para quem pretende investir? Se você for observar, os economistas já brigam há muito tempo com os advogados falando que a gente é custo de transação, e de fato é. Toda vez que você vai conceber investimentos, atividades econômicas, o advogado, as leis entram como um impeditivo. Eu acho, por exemplo, na questão, obviamente o tema é um pouco diverso, mas se a gente for tratar da aviação regional e dos aeródromos, a gente percebe que a regulação acaba representando um desincentivo, às vezes, até para investimento, porque você tem diversas regulamentações que você tem que seguir, evidentemente, mas você também tem uma discricionariedade muito forte dos órgãos que controlam isso. A gente viu agora, recentemente, houve a autorização para estudos para os aeroportos regionais aqui em São Paulo, Ubatuba, Jundiaí, nos municípios aqui do estado, e posteriormente isso foi revogado pelo governo federal, pela ANAC e a SAC, né? Então você fica muito à mercê da regulamentação, que ela, na verdade, ela não te viabiliza investimentos. Você depende do comportamento que o poder público fale, bom, tudo bem, agora você pode investir. Quando na verdade deve ser o contrário, de você poder investir. E aí você vai parando as arestas para que, evidentemente, você não vá confrontar nenhum princípio, nenhuma norma jurídica. Quer dizer, existe... Tem até uma questão que está colocada aqui dentro de um artigo, acho que você fez, que fala que se fala que a incorreta aplicação da ferramenta de fluxo de caixa marginal, que eu imagino que seja esse fluxo de caixa marginal, seja parte dessas receitas acessórias. A questão do fluxo de caixa marginal é interessante, é uma questão econômica no sentido de que essa ferramenta iria apropriar esse ganho das receitas acessórias, o que vira mais ou menos uma esquizofrenia. Se são receitas acessórias, e você sabe que realmente que elas são relevantes, você quer apropriar isso da concessionária ao longo do tempo. Ou seja, qual é o estímulo da concessionária a investir mais, quando você não considera isso como própria receita do contrato? Então isso foi uma ferramenta que surgiu no setor de rodovias, foi desenvolvido lá para novos investimentos em concessões e acabaram aplicando para qualquer tipo de evento que vá causar desequilíbrio. Por exemplo, se você construir uma aerótrópolis, isso pode ser objeto de aplicação dessa ferramenta. Bom, agora você já ganhou muito dinheiro, né? Aquela história do lucro, ele é pecaminoso, né? Então, agora eu vou aplicar o fluxo de caixa marginal. É o que você fala aqui, a incorreta aplicação da ferramenta do fluxo de caixa marginal, contida nesses contratos atuais, poderá ensejar discussões regulatórias futuras, provocando um ambiente de insegurança jurídica. É isso mesmo que você acredita que possa acontecer? É isso mesmo. A insegurança de você não ter uma definição enquanto, por exemplo, em empreendimentos. Como é que eu vou investir em um shopping, em hotéis, para montar uma aerótrópolis? Se eu no futuro, eu não sei se o governo federal, o regulador, no caso, né, dos aeroportos, vai encarar isso como um desequilíbrio do contrato, isso acaba, evidentemente, acarretando investimentos. Então, esse é um dos pontos, né, que tem hoje travado um pouco investimentos nesse setor. Simplificando, é mais ou menos assim, como é que eu vou construir um hotel aqui do lado desse aeroporto se eu não sei
como é que o governo vai considerar esse hotel mais tarde? Se ele vai considerar que ele é proprietário do hotel também? Não existe clareza nesse ponto. O ponto. contrato acaba e depois... Hoje você tem um relacionamento concessionário. Vamos supor, eu tenho um hotel Hilton, uma marca qualquer. Amanhã é o governo federal que vai ser ele vai tomar esse aeroporto de volta, ele vai receber de volta, né? O bem reverte. Agora eu lido com quem? Com o governo. O governo vai querer ter interesse em manter o hotel? Vai querer expropriar o hotel? Não se sabe, né? Esse é o ambiente de segurança jurídica para investimentos desse tipo. Então, quer dizer, existe realmente, digamos, um filtro aí, um problema que seria essa insegurança jurídica que pode afugentar ou deve afugentar investidores. Eu acredito que isso deva ser contornado, que são empreendimentos que vão vir para o bem das concessões, acho que para o bem até dos próprios passageiros, então tende a melhorar o serviço de transporte aéreo. A questão realmente é aparar as arestas, para que não chegue no futuro e você tenha uma surpresa numa lei de segurança jurídica. E a gente sabendo disso, que o advogado é custo de transação, que a gente estava conversando, as leis podem ser custos de transação, a forma de você mitigar, de você evitar com que essas discussões retornem daqui a 30 anos com outros governos, né, que você não sabe nem quem vai ser. Né? Esses contratos em geral, por exemplo, você faz um contrato de 30 anos para a operação de um aeroporto, ele prevê cláusulas de renovação, existe preferência para a concessionária atual? Como é que funciona um pouco? Conta para a gente que é leigo, como é que funciona um pouco um contrato desse daí? Todos os contratos eles prevêem prorrogação em geral, né? A gente tem algumas exceções, mas por que ele prevê prorrogação? Porque pode ser que no momento do fim do contrato você tenha alguns desequilíbrios, porque o contrato ele é uma previsão, na verdade, por um longo prazo, 30 anos. Pode ser que no final do 30º ano você tenha, por exemplo, eu tive prejuízos aqui porque o poder público acabou tomando uma medida aqui que acabou me prejudicando. Isso pelo contrato deveria ser reequilibrado, né? Deveria ter uma compensação. Então você tem o prazo como uma oportunidade para reverter isso. Ou seja, estendendo o prazo, você não precisa indenizar o particular por qualquer ato que você tenha tomado e que tenha causa de desequilíbrio. O problema é que os contratos de aeroportos, diferente de outros setores, ele acabou limitando no tempo. Então você pega, por exemplo, eu não sei de qual concessionária, mas tem um contrato que o máximo que você pode prorrogar são 5 anos. Então vamos supor que você construa uma aerotrópolis dessa. Isso, bom, agora não vou conseguir recuperar esse investimento em 30 anos, eu vou precisar de 50. O contrato já representa impeditivo porque você só pode prorrogar por 5 anos. Então o problema de você limitar no tempo tem... por um lado você traz competitividade, você obriga a ter nova licitação daqui a 30 anos e aí vão ter novos players, mas por outro lado você afugenta esse tipo de investimento a longo prazo. Só para não perder esse. O modelo ideal seria a concessão indefinitiva, ou seja, a venda do ativo da operação aeroportuária em definitivo para o empreendedor privado? Hoje no mundo inteiro se debate, não existe um modelo ideal. Tem modelos bem-sucedidos. Um que eu posso trazer, que eu acompanhei na prática, foi do Chile. O Chile ele usa uma metodologia em que o contrato ele tem um prazo, mas é um prazo mais por balizamento, porque na prática o contrato acaba quando você atingiu aquilo que você esperava recuperar dele. Então vamos supor, eu quero ter uma recuperação de 1 bilhão do meu investimento que eu fiz. Você atingiu 1 bilhão, o contrato se encerra. O aeroporto de Santiago, por exemplo, foi feito nessa metodologia. Tanto que recentemente eles estavam discutindo, agora eu já recuperei os recursos, e por algum motivo interno não conseguiu fazer uma licitação, acabaram prorrogando o contrato. Então esse tem sido um modelo bem sucedido, que não é aplicado no Brasil ainda, nenhum contrato. Poderia ser uma tentativa de se Agora, no porto, por exemplo, você citou o porto de Heathrow em Londres, da Holanda, esses aeroportos eles são privatizados, são inteiramente privatizados ou não esse modelo de gestão meio compartilhada, pública e privada? Você tem um modelo que o modelo europeu ele é baseado em privatização total. Total, 100%. O aeroporto passa... Obviamente, quer dizer, o governo deve ter, até por ser uma questão de segurança nacional, sim, coisa de aeroporto, lógico que o governo tem uma participação nessa questão no ponto de vista da segurança, sim, do uso militar dos aeroportos, etc. Tal, numa eventual guerra, etc. E tal. Mas a operação passa a ser... O aeroporto é do cara. Se ele quiser, inclusive, transferir e vender para outro grupo, ele poderia vender. Aí tem restrições... Em alguns lugares eu não sei a legislação desses países, mas no Brasil você precisaria de autorização, no caso da ANAC, do órgão regulador. Você transfere a titularidade da concessão. O que você pode, por exemplo, às vezes vender participação acionária, desde também que haja autorização. Sempre concordância da ANAC. Você vislumbra que de alguma forma o governo adeque
essas leis a fim de, por exemplo, você está comentando dessa prorrogação, desse entendimento do conteúdo aerótrópolis e tudo mais, não, tudo bem, não vai ser mais 5. Se ele implantar esse conceito de aerótrópolis, a gente vai dar 10. Quer dizer, existe essa ideia de alguém movimentar essa lei para que funcione? Não precisa nem tão longe. Pelo próprio contrato, se você alterar o contrato, um aditivo, você poderia eventualmente estender o prazo. Né? Obviamente vai ter muita discussão, por exemplo, aqueles que se sentiram os perdedores, na verdade, perdedores, a gente diz que não venceu a licitação. Né? Pode falar, bom, mas aí você está modificando a condição inicial, mas isso é uma discussão residual, eu acho, porque como é uma questão muito específica do contrato, a questão de prorrogação, você poderia ter liberdade para tentar melhorar a fim de adequar a situação nova, que agora se vislumbra um investimento que pode trazer benefício para todo mundo, né? Não só para a concessionária, como para os passageiros. A gente falou aqui de quem concede, né, que é a Infraero, que é o Estado, que é o governo brasileiro, e do concessionário, que é um grupo privado que vai lá e compra parte total, parcial, enfim, da concessão de um aeroporto. Como é que fica o outro player dessa história, que são as companhias aéreas? Elas pressionam para que lado? Elas têm algum tipo de participação nisso? Opinam, não opinam? O Brasil adotou o modelo de não permitir que as companhias aéreas entrassem nesse business. Né? Então, há restrições específicas nos editais. Por exemplo, a TAM, a Gol, a Azul, eles não podem participar. Em outros lugares, você tem um engajamento maior das companhias aéreas em aeroportos, por exemplo. Só para não ir muito longe, a Colômbia tem, a Avianca tem um terminal próprio dela, que é muito mais moderno que o aeroporto Eldorado, que é o aeroporto de Bogotá. Então, o que eu acho que poderia ser pensado para as companhias aéreas é estímulo para que eles desenvolvam terminais privados. Isso realmente possa ser interessante. O problema é como você vai conjugar com a modelagem que visualmente não vislumbra isso. Então, você pega um contrato, ele não vislumbra uma integração com a companhia aérea para a criação de um terminal. Você criar um terminal fora do aeroporto, ficaria algo meio estranho. Mas seria uma forma de você investir e as companhias aéreas, evidentemente, poderem expandir suas atividades no país. Né? Tem uma pergunta que eu já fiz aqui em outro Banview, que é o seguinte: vamos supor que eu tenha inúmeras terras no município de Itu, pertinho de São Paulo, bem interligado, com boas rodovias, tenho terra suficiente para fazer uma aerótrópolis lá. E eu tenho também dinheiro, sou um dos caras mais bilionários do mundo, eu tenho dinheiro para construir um aeroporto, tipo o de Londres lá. Isso, entendeu? acredite, é verdade. Se eu quiser, nessas minhas terras de Itu, com os bilhões de dólares que eu tenho, construir um aeroporto mais moderno do planeta, eu não posso. Hoje a grande discussão é essa. Tem tido uma luta, e isso perante os órgãos reguladores, é pelo menos a aviação executiva, e a gente tem um exemplo aqui em Caçapava com a Aerovale. Então você tem a possibilidade de investir para aviação executiva, ou seja, para voos comerciais, empresariais, assim, não voos para passageiros, como a gente vai no aeroporto e as companhias aéreas exploram. Nesse modelo de, por exemplo, um aeroporto aberto a qualquer companhia aérea, a gente precisa evoluir um pouco mais, porque a gente volta àquela história da tradição brasileira da evolução militar. Né? Então a gente tem que resgatar o empreendedorismo norte-americano. Se alguém evidentemente quer e acredita nisso, e aí a gente tem outras questões de concorrência, etc., concorrência predatória, mas isso evidentemente é caso a caso, mas a minha visão é que os benefícios que você tem abrindo o mercado, por assim dizer, são maiores que os malefícios, os eventuais malefícios. Maravilha, o nosso Urban View de hoje começa a chegar próximo do seu final, e a Sandra, em primeiro lugar, ela tem 2 recados, né, Sandra, para compartilhar conosco, e também ela vai comentar o resultado da enquete. E assim que a gente vê aqui o resultado da enquete, eu já dei uma olhadinha, gostei do resultado da enquete. Tá interessante, hein? E aí o nosso convidado vai comentar. Vamos começar com os recados que a Sandra tem para vocês. Vamos começar pelos recadinhos, então. Bom, no próximo dia 15 de abril, das 8 às 18 horas, ocorre no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador, o Exame Fórum Nordeste 2014, com o tema Os Próximos Desafios, como reduzir a desigualdade e aumentar a produtividade. Bom, o evento terá a presença de nomes como Jacques Wagner, governador da Bahia, Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, Juliana Baiares, diretora da Odebrecht, e Tomás Assunção, presidente da Urban Systems. Mais informações e inscrições lá no site da revista Exame. Mais uma dica para você, eu convido você a conhecer e também participar do evento Segundo Encontro Bem Viver, o Resgate da Felicidade, que vai ocorrer nos dias
24 a 27 de abril, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. O presidente da Urban Systems, Tomás Assunção, será um dos participantes, em conjunto com o navegador Amir Klink, Ricardo Jimenez, lá do Chile, Clóvis de Barros Filho e muito mais. Mais informações você pode obter pelo site refletirbrasil.com. E o detalhe é que esse felicidade que ela falou, na verdade é felicidade, né? Então é uma brincadeira, uma brincadeira com a palavra que é feliz cidade de cidade onde nós moramos. E eu estarei lá e trarei fotos para vocês. Sandra estará presente em todos os eventos, aí, cobrindo, trazendo informações quentes aqui para o Banville. Muito bem. Sandra, como é que está a nossa enquete? Vamos lá para a enquete. Então, a pergunta da nossa enquete de hoje era: você acredita que a privatização dos aeroportos irá realmente melhorar sua eficiência? 13% disseram não. A legislação e a interferência do governo atrapalham. 38% disseram em termos. O período para melhoria será muito longo. E a maioria, 50%, sim, é o caminho para aeroportos melhores e mais modernos. Interessante o resultado. Muito bem, André, então aí eu perguntei para você agora um pouquinho do outro player, que são as empresas de aviação, né? A gente falou do governo que dá a concessão, o concessionário que disputa essa concessão, as companhias de aviação que operam, né, que estão usando o aeroporto, e finalmente nós chegamos ao player, o coitado que não opina, passageiro. E ninguém pergunta, sabe o que ele que chama-se o passageiro, né? E a gente está vendo aqui, de acordo com o que a Sandra contou para a gente aqui, que 50%, a maioria, né, metade dos nossos respondentes aqui, acreditam que sim, é o caminho para aeroportos melhores e mais modernos. Só 13% são pessimistas aí, estão acreditando que a legislação e a interferência do governo vão atrapalhar. Você está muito dentro dessa área, qual é a tua visão dessa questão da privatização dos aeroportos? Se realmente vai melhorar, você concorda com esse resultado? Eu acho até interessante o resultado da pesquisa, porque tem um volume expressivo que é, assim, praticamente está meio a meio, né, que é a favor e contra. E recentemente, faz mais ou menos uns 2 meses, saiu uma pesquisa da SAC avaliando os aeroportos do Brasil. E o engraçado é que os piores aeroportos, os 2 piores, eram 2 privatizados, que era Cumbica e JK. Aí a gente fala, bom, mas tem alguma coisa estranha, né? Porque por que os aeroportos foram privatizados, foram os piores avaliados? Não faz muito sentido. É a grande discussão. Bom, você tem um projeto que a melhoria não é para 1 ou 2 anos, é um contrato de 30 anos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente conversou no começo... Que é a origem do nosso programa. Exatamente. Que é o modelo da modelagem. Centrado na tarifa. A modelagem concentrada na tarifa, com leilão, com arrecadação de... você se preocupa mais com arrecadar recursos do que com melhoria do serviço. E a concessionária em si, ela fica, assim, ali como uma vidraça, né? Porque, evidentemente, ela é o foco de críticas, porque por que não melhorou se foi privatizado? Mas não melhorou porque... Não é porque a concessionária está sendo eficiente, mas é porque a modelagem em si não trouxe uma eficiência a curto prazo que se esperava. E aí causa um sentimento de desapontamento na população, nos passageiros. Você tem fé e esperança que a gente vai ter aeroportos minimamente comparáveis aos Estados Unidos e Europa, uma hora? Eu espero que sim, eu acho que... Digamos, no seu período de vida, ainda você acha que é filhos, netos ou bisnetos? Pois não, dos filhos, eu acho filhos. Talvez um médio prazo, porque é uma coisa engraçada, agora falando sério, uma das coisas que a gente vai mais ver, como comentários de amigos, comentários em redes sociais, é o pessoal chamando os aeroportos como chama? De rodoviárias, né? Rodoviárias de aviões, né? Uhum. E a gente, quando viaja para o exterior, quem tem a oportunidade de viajar para o exterior, se choca, né? Quando você desembarca num terminal Houston, um terminal em Londres, da Holanda, de Seul, de Dubai, você fala assim, meu Deus, a gente tem que comer muito arroz e feijão ainda, né? Eu acho que esse é o problema endêmico, não são os aeroportos, a gente vê em todos, né? São aeroportos, são as próprias rodoviárias, metrô, então... O problema de transporte do Brasil ele é endêmico por uma falta de planejamento, né? Então a gente está tentando correr atrás e a ideia é assim, a gente tem países que estão na frente, eu acho que não é ruim a gente se espelhar neles, até para poder ter uma melhoria. Então a Aerotrópolis, como a gente está entrando mais ou menos na onda, no momento oportuno, porque é algo recente, eu acho que a gente pode aproveitar e copiar as melhores práticas, copiar no bom sentido, de aproveitar as melhores práticas. Uma última pergunta rápida, ainda dentro da sua seara, que é a área jurídica, você acha que um bom marco regulatório, uma legislação, uma reforma de legislação que a deixe mais consistente por parte do governo, você acredita que possa acelerar esse processo? Eu acho que o governo ele vem tentado reformar as contratações públicas já há um tempo. Então ele instituiu o
chamado Regime Diferenciado de Contratações, o RDC, para fazer frente à lei de licitações. Então, essa é uma frente que já está em debate no Congresso, né, que está agora na Câmara dos Deputados. Acho que uma outra frente que o governo poderia comprar é unificar a legislação de concessões e PPPs. A gente olha em vários lugares do mundo, o Chile aqui do lado para a gente tomar como exemplo, você não tem essa discussão se você vai encarar um projeto com concessão, comum ou PPP. Por exemplo, os aeroportos não são PPPs, não são parcerias público-privadas. A partir do momento que você tem uma legislação comum, você não perde tempo com discussões, por exemplo, o Tribunal de Contas falando, não, a modelagem que você fez não é PPP, é concessão, então você usou a legislação equivocada. Isso aconteceu, por exemplo, nas ferrovias, que aí é outro tipo, eu tenho para outro debate, mas isso poderia acontecer para os aeroportos também. A partir do momento que você tem uma legislação unificada e reformulada, né, como a gente viu, a lei de concessões é de 95, a lei de PPPs tem 10 anos. Então você pode hoje aproveitar um marco regulatório novo para novos projetos, que o Brasil vai precisar, evidentemente, para 2015 para frente. Muito bem, o Urban View de hoje está chegando ao fim. Nós entrevistamos André Castro Carvalho, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP. E antes de terminar o programa, a Sandra Lanza contará para vocês quem será o nosso convidado na próxima quarta-feira. No próximo Urban View, nosso papo é com Jorge Rory, consultor e criador do blog Inteligência Estratégica. Vamos falar sobre planejamento, mobilidade e formas para melhorar as cidades. Te aguardo na próxima quarta-feira, dia 23 de abril, às 17h15, no Urban View e na AltV. Até lá! Muito bem, André Carvalho, muito obrigado pela sua presença no Urban View. Agradecemos bastante aí suas explanações sobre essa questão complexa de legislação que envolve os aeroportos. E esperamos termos numa próxima oportunidade aqui no Urban View. Sem dúvida, será um prazer. Muito bem. Pessoal, quarta-feira que vem estaremos de volta aqui às 17h15 com mais uma edição ao vivo do programa Urban View. Até lá.